Você acredita que está no caminho do bem? Que tem feito o melhor que pode? Pois talvez você esteja se enganando. Existe uma virtude que é considerada a mais elevada de todas. Ela não aparece nos seus gestos bonitos, nem nas palavras doces. Ela só se revela quando você abre mão de si mesmo de verdade. Neste estudo marcante sobre o Livro dos Espíritos, Severino Celestino revela um ponto que muitos ignoram ou evitam. Fazer o bem com segundas intenções, até mesmo espirituais, pode estar te afastando do progresso real. Se você espera méritos no plano espiritual, se faz o bem contando pontos invisíveis com Deus, talvez sua caridade ainda seja puro egoísmo disfarçado. A questão 893 de O Livro dos Espíritos escancara uma verdade desconfortável. A virtude mais sublime só existe quando não há nenhum interesse por trás, nem mesmo de ser salvo. Prepara o coração, respira fundo e assista até o fim. Porque o que você vai ouvir aqui pode virar a chave da sua reforma íntima. Se essa reflexão mexer com você, comente aqui embaixo. Você faz o bem pelo outro ou por você mesmo? Uma satisfação imensa estarmos juntos, Cris, professor Severino Celestino, uma satisfação imensa recebê-lo aqui, e também a nossa querida Lúcia Ericeira. Hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais, capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, amor materno e filial, nas perguntas 890 a 892, fechando o capítulo. E vamos iniciar o capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, perguntas 893 a 899. Vamos então iniciar com o tema amor materno e filial, perguntando para a Lúcia, questão 890, Lúcia, do nosso livro referência, o Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Fechado o microfone, Lúcia. Meu mais cordial boa noite a todos vocês, é uma alegria participar desse estudo, a todos os internautas que nos acompanham, boa noite muito especial à turminha aqui do Maranhão, às turmas de ESD que estão presentes nesse estudo como complemento dos estudos que estão sendo feitos nas casas espíritas, e é uma alegria imensa, né, podermos beber dessa fonte de água viva, onde, se saciada a nossa sede através desse conhecimento, nós nunca mais voltaremos a sentir as ansiedades da vida. E vamos para a pergunta, né? Iniciando o tema amor materno e amor filial, concluindo o capítulo que trata da lei de justiça, amor e caridade, lembrando que nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e nós vamos para o último tema desse capítulo, né, da lei de justiça, amor e caridade, que vai falar exatamente sobre esse sentimento materno, esse amor materno e o amor filial. E a pergunta, ela é muito interessante. Né? Kardec quer saber se esse amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo. E a pergunta ela é muito apropriada, porque nós já estamos estudando o Livro dos Espíritos há algum tempo, e nós sabemos que, como espíritos encarnados, nós participamos do reino hominal e do reino animal. Pelo corpo, nós participamos do reino animal. E aí, será que esse sentimento arrebatador tão profundo que nós mães sentimos é apenas instintivo ou é uma virtude? Depois nós vamos nos aprofundar no conceito de virtude, tão bem desenvolvido por Allan Kardec. E os espíritos respondem categoricamente uma e outra coisa, porque nós somos espíritos encarnados e estamos sujeitos às leis da matéria, como estamos sujeitos às leis morais também. E eles vão nos dizer que a natureza deu à mãe, aí ele falando da questão desse instinto maternal, o amor aos seus filhos, exatamente cumprindo a lei de conservação.
a lei de sobrevivência. Só que esse amor, o amor presente na natureza, o amor presente nos animais, ele se limita às necessidades materiais. A gente pode observar que quando cessa a necessidade dos cuidados da cria, a mãe já os deixa sujeitos à própria sorte. Mas no homem há algo a mais. Esse amor, ele vai persistir pela vida inteira e comporta duas virtudes, que é o devotamento e a abnegação. E o que é mais consolador? Sobrevive à morte, nos acompanha, estreita os laços, nos desperta esse aprendizado extraordinário do amor, que é o grande desafio em nossas vidas. Então, os espíritos que respondem essa pergunta a Kardec concluem: bem vedes, você pode perceber pela observação, nesse amor materno, algo que vai além, ou seja, é diverso ao que nós percebemos do instinto maternal presente na natureza, presente nos animais, né? Então, a gente vai verificar que é uma pergunta completa e que nos deixa bem claro, né, que existe além desse instinto materno o sentimento, a virtude que é própria dos seres que alcançaram essa consciência, já estão no reino hominal, né? Já têm consciência da sua centelha de espírito imortal que verdadeiramente somos. Muito bom, obrigada, Lúcia. E aí, agora, para o professor Severino, tem a questão 891. Kardec pergunta: estando na natureza, como a própria Lúcia elucidou, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes, professor? E aí, eu quero aproveitar e já colocar, viu, Carlos, a questão da Salete Araújo aqui, às 8h07, que ela também toca nesse ponto, professor Celestino. E quando se sente, né, como se observa, que a mãe não tem este amor todo, né, em nenhum momento da vida. Você pode comentar para a gente? Professor, seu áudio. Boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos irmãos internautas. Eu hoje estou me sentindo muito feliz, porque a semana passada eu estava com o Geraldo Campetti, falando em Espiritismo ontem e hoje eu estou com o irmão dele, o Carlos, falando sobre o Livro dos Espíritos. Então, meu prêmio é dobrado, feito tapioca, como a gente fala aqui no Nordeste, recebendo na mesma semana, né, dois presentes espirituais na minha vida. E, meu querido, boa noite também aos nossos irmãos internautas, que Jesus, depois dessa Páscoa belíssima que ratifica a imortalidade da alma para todos nós, com o recado de Jesus que a morte existe, os mortos não. Então, nós estamos aqui vivíssimos, encarnados, como estamos vivíssimos desencarnados. Essa é a grande mensagem da Páscoa que fica para nós espíritas. Agora, essa pergunta ela é maravilhosa, porque ela já começa separando o instinto da natureza animal, quando se trata de um animal que não tem o raciocínio, a inteligência que nós temos, e também da situação em que nós, espíritos encarnados como seres humanos, temos de diferença para o animal. Eu tenho uma gatinha aqui na minha casa que ela é dócil, uma maravilha. Quando ela tem neném, ela fica arredia, ela se transforma, ela não deixa ninguém chegar perto dos filhotes dela, porque o seu instinto materno de proteção faz com que ela considere inimigo qualquer ser que possa interferir na felicidade ou no bem-estar dos seus filhotes. Ora, isso é uma coisa, como a gente bem viu na pergunta anterior, que já faz parte da natureza do ser vivo, encarnado, tanto animal, quadrúpede, como animal humano do reino hominal, como somos nós. Agora, a pergunta é, por que é que tem mães
que não tem nenhum instinto de um animal que defende seus filhos, que a pergunta diz que é desde o nascimento, não é uma coisa que vem depois, que diz assim, isto muitas vezes, desde o nascimento deles, as mães já não gostam, já apresentam rejeição, uma objeção com relação àquele filho. E aí entra um fator novo na história, para nós que conhecemos o princípio da reencarnação. Aí é onde os espíritos aqui se encontram para a reconciliação, o reencontro, o crescimento juntos. Mas aquilo que praticamos no passado, a lei de causa e efeito, instintivamente ou inconscientemente pode trazer naquele filho que foi um inimigo do passado uma rejeição, que eu diria assim, uma rejeição muito mais acima do instinto animal. Porque o animal não rejeita, a mãe do animal não rejeita o seu filho, pelo contrário. Mas a diferença é que nós temos, como seres humanos, o princípio e o conhecimento das múltiplas existências. Então, não é o primeiro filho que ela tem, não é a primeira vez que aquele está nascendo, pode até não ser a primeira vez que nasce como filho, como pode ser a segunda vez que nasce como filho para o reencontro, para que eles possam se reconciliar, como Jesus nos aconselha lá em Mateus 5, 25, reconcilia-te com o teu inimigo, o adversário, o opositor, enquanto estás a caminho com ele, de qualquer natureza que seja. Imagina isso que já vem da própria natureza interior da mãe, que reconhece aquele perispírito como um desafeto do passado. Por isso que, nesses casos, a gente tem que entender que a resposta mais plausível para isso é a reencarnação. Aquele filho que ela recebe pode ter sido um grande inimigo do passado e ela começa naturalmente, instintivamente, a apresentar uma rejeição ao seu filho. É isso que os espíritos respondem para Kardec, que faz uma pergunta, como sempre, com muita inteligência e nos dando a condição de diferenciar o que é o filho de um animal quadrúpede como o filho de um ser humano, que mesmo sendo animal, é um princípio inteligente, tem outros sentimentos que a maioria dos animais não tem. Muito bom, professor. Vamos colocar um comentário de Alexandre Rocha, inclusive, para registrar uma homenagem de todos nós aqui e também da nossa produção. O Alexandre se lembra que nosso pensamento de força e sentimento à família do doutor André Peixinho, trabalhador incansável da doutrina e que vai deixar saudades em nós, internautas. E, na realidade, em todos nós, né, que pudemos conviver com ele em múltiplas atividades espíritas, mas estamos e comentávamos nos bastidores antes de iniciar que, e foi a Lúcia, inclusive, que disse que, com certeza, a festa no mundo espiritual, na recepção do nosso irmão no retorno à pátria verdadeira, né? E nós tivemos já a manifestação da Edinólia, sua esposa, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade do coração, pela convicção de que a vida segue e nós não estamos separados, nós estamos momentaneamente afastados uns dos outros pela questão vibratória material, mas não estamos de forma nenhuma separados uns dos outros. E ele seguirá trabalhando com toda certeza, não é? Porque foi sempre um grande trabalhador no movimento espírita. Então, agora, Lúcia, nós te apresentamos a terceira pergunta de hoje, que é a questão 892 do Livro dos Espíritos. Agora sim, a gente fecha o capítulo. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então, vamos lá, né, Carlos? Vamos ver para aquele filho que dá um trabalho, só dá desgosto, e por mais que o pai faça, o menino não consegue ser encaminhado para o bem. E aí, será que os pais podem lavar as mãos para um caso como esse? A resposta vai nos resgatar uma compreensão que não nos pode fugir da mente em nenhum momento de nossas vidas. Ele vai
responder categoricamente que não tem desculpa. Por mais trabalhoso que seja o filho, os pais não podem se omitir, porque essa missão, inclusive ele vai resgatar outras duas questões muito importantes nessa convergência da unidade espírita. Ele vai nos lembrar que esse é um encargo, a maternidade, a paternidade, são encargos, mais do que encargos, são missões que nos são confiadas. E ele complementa dizendo, e a missão deles, ou seja, a missão dos pais, consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. E eu achei, assim, fenomenal a forma como eles concluem essa resposta nessa segunda frase. Isso, assim, como se fosse um alerta para os nossos dias, para os dias de tribulações que estamos vivendo. Os espíritos nos dizem assim, ademais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E aí nós voltamos a lembrar a página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os que sofrem, em que Kardec vai fazer uma análise da causa e efeito, das causas do sofrimento, os que estão inseridos nesta vida e os que remontam de vida passada. E ele diz categoricamente que os sofrimentos cuja causa remonta desta vida oferece um cômodo muito grande, ou seja, nós temos sofrido muito por erros cometidos na presente existência, sem precisar dessa carga que nos vem de vidas pretéritas. Então, aqui os espíritos chamam a atenção que, na maioria das vezes, esses desgostos que os filhos nos dão nesta vida, eles decorrem do nosso descaso, de nós não cumprirmos a contento a nossa função de educadores, a nossa missão de guiar os nossos filhos pela senda do bem, de orientá-los no mundo conturbado em que vivemos. O tempo parece nos faltar para as coisas essenciais da vida, para o que realmente, para o nosso real propósito existencial. Então, nós temos nos desviado pelas rotas de fugas pavimentadas da vida e temos nos esquecido da nossa proposta, do nosso sentido existencial. E a paternidade, a maternidade são missões extraordinárias que nos são confiadas por Deus. Inclusive, a resposta, ela faz referência a duas outras perguntas que nós já estudamos, a 582 e a 583. Na 582, Kardec quer saber se é uma missão a paternidade, englobando tanto a paternidade como a maternidade. E os espíritos respondem inquestionavelmente, sim, é uma missão que nos cabe cumprir, encaminhando os nossos filhos pela senda do bem. E Deus nos faculta essa possibilidade, dando aos filhos uma estrutura frágil, porque nessa fase eles são mais receptivos às impressões, são mais perceptíveis aos processos educacionais. E na 583 ele trata de uma outra questão que é quase complementar a essa que nós estamos estudando. Tendo os pais feito tudo que está ao seu alcance para encaminhar os filhos pela senda do bem e ainda assim esses filhos se desviarem do caminho, se esses pais teriam alguma responsabilidade? Não. Se foi feito tudo que estava ao alcance, não pode ser imputada ao pai a responsabilidade do desvio de um filho. Mas lembrando que quanto mais difícil a prova,
maior deve ser o nosso esforço e que nós não devemos desistir nunca dessa proposta educacional, por mais difícil que nos possa parecer. E aí essa questão da conexão com Deus, a busca do auxílio espiritual, para que nós possamos verdadeiramente ser bem-sucedidos nessa grandiosa missão de educar. Muito bom, Lúcia. Olha, antes da gente partir para o outro assunto, que vai tratar de vícios e virtudes, professor, eu vou colocar aqui uma questão da Letícia, na verdade, 2 observações dela, mas que eu vou tentar sintetizar na pergunta e jogar para a sua explanação. A Letícia, às 8h12, Carlos, coloca assim: se a gravidez não for planejada e nem desejada, como é que fica essa relação da mãe com o filho? E aí ela está falando de um planejamento material, né? E logo na sequência, ela nos fala sobre a diferença entre os filhos. Sabemos que, em algumas vezes, os pais, os cuidadores, têm preferência entre uma e outra criança. Então, me parece, professor, que Letícia poderia receber mais informações a respeito de um planejamento estratégico que precede a matéria, que é o planejamento estratégico espiritual, que funciona em ambos os casos. Então, na questão da gravidez e na questão de qual vai ser a sua prole, né? É uma excelente pergunta que a Letícia nos faz. Se você ler o capítulo 4 do livro do Gênesis, lá está a receita correta para o planejamento familiar. Porque Moisés escreve assim: Adão conheceu Eva e ela concebeu. O verbo ladat em hebraico, que é conhecer, ele também significa interpenetrar espiritualmente. Então, a união entre 2 seres, ele não pode ser simplesmente carnal, ela deve dentro desse planejamento, conter a sintonia espiritual. Então, o correto, é verdade que hoje nós vivemos um modernismo diferente. As pessoas hoje quase sempre nem planejam, até se aventuram, muitas vezes, por falta mesmo de princípio. Aí é que entra, Letícia, a base da família, não é uma questão religiosa. Se a sociedade ressuscitar a família, ela com certeza será curada, independente de religião. 2 seres que se unem para construir uma família, eles estão realizando um ato sublime, um ato divino. Nós espíritos sabemos o valor da reencarnação, a importância da criação na forma bíblica de heterogeneia e heterossexualidade, que é, na verdade, você tem que ter diferenças, porque são nas diferenças que há um complemento, há uma completude, e tudo isso são fatores de reforço da união do casal. As palavras do texto original homem e mulher, que é ish e ishá, o homem tem o yud, que é a primeira letra do nome de Deus, e a mulher tem o rei, que é a palavra final do nome Yahvé. Quando o homem, o ish, se junta com a ishá, a palavra Yahvé está presente. Na união onde há planejamento, escolha correta, processo de estudo e de união profunda, como diz Moisés, como Moisés escreve, Ladat e Adá conheceu, Adão a conheceu espiritualmente, não houve uma precipitação, houve um programa para poder vir um ser como consequência dessa união. Tudo normalmente parte do desequilíbrio, da falta de planejamento. Se a gravidez não for planejada nem desejada, por que a tem? Se ela não foi planejada, houve algum acidente, houve alguma uma atitude aí que fugiu da característica de o homem só pode se unir à mulher quando a conhecer muito bem, quando dividir com ela, houver um planejamento. Porque o resto são consequências e a gente sabe que a lei de causa e efeito rege tudo isso. Porque o Espiritismo, graças a Deus, está pronto para responder a tudo isso com a maior tranquilidade, em todos os sentidos, mesmo que a gente fale aqui casamento com pessoas do mesmo sexo e casamento
com situações adversas, tudo faz parte de um projeto. Se a gente passa por uma experiência dessa, é para crescer, não é para ser punido, nem para ser derrotado. É para evoluir, apesar das dificuldades. Nós não estamos aqui para sofrer. Reencarnamos para crescer. E a reencarnação e a lei de causa e efeito rege tudo em nossa vida. Essa é a questão. Os planejamentos, os acidentes, que a gente foi um acidente, mas até os espíritos que vêm desse acidente, que não foi planejado, tem um motivo pelo qual eles vieram. Então, tudo está no projeto de Deus, que é perfeito. Então, mas é muito importante que esse planejamento obedeça ao conhecimento perfeito, à sintonia espiritual perfeita de dois seres que se unem para planejar e construir uma família. Excelente, professor. Realmente daria só um programa só para isso, pessoal. Porque com toda certeza. Não é? Eu tenho na minha vida, não gosto de falar de mim, mas minha família foi minha primeira escola. Minha família foi muito numerosa. Então, nós tínhamos competições dentro do próprio lar, por sobrevivência, por dificuldade. E meu pai, no equilíbrio com minha mãe, conseguiu criar todos e transformá-los em homens de bem. Todos são casados, todos construíram suas famílias. E meu pai não era um homem culto, mas era um homem de muita ética e muita moral. O exemplo dele se viu para o equilíbrio da família toda. Muito bem. E o professor termina com uma coisa fundamental. O exemplo para os nossos filhos é fundamental. E, Letícia, se há diferença entre os filhos, elas são naturais, cada um é um, não é? Dentro do que o professor está colocando do planejamento, é natural que a gente receba alguns com os quais nós temos mais afinidade e outros que a gente precisa desenvolver afinidade. Então, por isso essas diferenças, tá bem? Está tudo dentro do planejamento. E se nasceu no nosso lar, é porque nós temos capacidade para administrar isso, não é, professor? Com toda certeza. E a Ana Paula Selem fez aqui um comentário, e a gente então vai para o próximo tema, depois do comentário da Ana Paula Selem. Ela colocou no público, então a gente vai aqui apresentar para comentar rapidamente. Sempre achei que minha mãe não tinha amor por mim, mas com a morte do meu pai descobri a melhor e mais iluminada amiga. Obrigada a Deus por me permitir enxergar meu errado julgamento. Vida longa para ela. Olha que coisa mais maravilhosa que a Ana Paula Selem coloca para nós. Lindo. Quantas vezes nós nos enganamos no julgamento, que a gente precisa se conhecer melhor, ter oportunidade que a vida vai nos dar, não é, para que a gente reconheça a grandeza daquele ser que nos recebeu como pai ou como mãe, não é? Muito bem. Então, Lúcia, entrando nas virtudes e nos vícios, aqui nesse capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec vai direto ao ponto. Direto ao ponto. E assim, eu fico maravilhada com a pedagogia kardeciana. Às vezes eu volto para ver essa estrutura didática do Livro dos Espíritos e fico maravilhada com o encadeamento dos temas, como eles são colocados. Veja bem, nós estamos na terceira parte, acabamos de estudar as 12 leis morais, cujo o ápice é a lei de justiça, amor e caridade, que sintetiza todas as outras leis, a exemplo do que fez Jesus, colocando todas as leis e os profetas em apenas 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, aí estão todas as leis e os profetas, e Kardec faz da mesma forma, a lei de justiça, amor e caridade. Se você for verificar, justiça está relacionada a Deus, amor ao amor que temos que ter com nós mesmos, e a caridade com relação ao amor ao próximo. Então, é a mesma coisa, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E depois de vista todas as leis morais, agora nós estamos capacitados para entrar no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral.
Então, agora que nós já sabemos como essas leis funcionam, né? Como é que elas agem em nossas vidas, que leis são essas que estão relacionadas também com esses 3 aspectos de amor a Deus, ao nosso dever para com Deus, ao nosso dever para conosco e ao nosso dever para com o próximo, nós vamos entrar nesse capítulo para que aprendamos a conquistar essa perfeição moral, né, que é a nossa meta evolutiva. E aí, Kardec, como disse Carlos, vai direto ao ponto, né? Qual a mais meritória das virtudes? E tem um propósito, né, Carlos? Essa pergunta de Kardec, porque se nós soubermos qual a mais meritória, nós vamos logo ir atrás dela, né? Nós vamos procurar logo essa virtude que é a mais meritória. E os espíritos vão nos dar uma aula de conquista das virtudes. Vão nos mostrar como conquistá-las. Então, eles começam a dizer que todas as virtudes têm seu mérito. Todas têm. Porque todas vão indicar um progresso na senda do bem. E aí ele vai dizer, a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, se você quer conquistar alguma virtude, comece por se observar, verificar seus maus pendores e resistir a esses maus pendores de forma voluntária. Então, eu quero ser um homem virtuoso, eu quero ser uma mulher virtuosa. Primeira coisa que eu tenho que examinar em mim, quais são as minhas dificuldades? O que eu ainda tenho que me arrasta para o mal? E vou começar a combater esse mal. Vou começar a me disciplinar, a me educar. Então, eu já estou a caminho da virtude, da conquista da virtude, que nós vamos ver que, para que ela seja virtude na verdadeira acepção da palavra, depende aí de um pequeno detalhe, né? Aí os espíritos continuam. Agora, respondendo, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí nós vamos verificar que a nossa meta é abrir mão do interesse pessoal. Porque a virtude, na verdadeira acepção da palavra, significa uma ação no bem, de forma voluntária, consciente e desinteressada. E aí nós vamos ver as ações dos homens, que pode ser uma ação moral, para ser moral é virtuosa e é desinteressada, pode ser uma ação amoral ou pode ser uma ação imoral. A imoral é quando ela está voltada para o mal, ela transgride as leis de Deus. A amoral, ela pode ser até boa, a pessoa pode até estar fazendo bem, mas se for de forma interessada, ela não é uma atitude moral, não é uma atitude virtuosa. E é isso que nós vamos entender ao longo dessas questões que vão ser colocadas e que às vezes é difícil. A gente pensa que pelo simples fato de fazer o bem, nós já estamos na senda do progresso. Fazer o bem é importante, é imprescindível, mas não é suficiente. O bem, ele tem que ser virtuoso, tem que ser uma ação virtuosa, ou seja, como os espíritos respondem, desinteressada, sem nenhum interesse, seja qual for esse interesse. Até o interesse de nos darmos bem no plano espiritual denota um interesse. Então, já denota um certo egoísmo de nossa parte. Eu só vou fazer o bem porque eu quero chegar lá no plano espiritual e ter uma situação boa. Não. Nós precisamos fazer o bem pelo bem, de forma desinteressada.
Essa é a virtude, na verdadeira acepção da palavra, é a virtude mais meritória. Mas, por enquanto não conseguirmos fazer o bem de forma totalmente desinteressada, vamos treinando, né? Fazendo o bem que está ao nosso alcance, mesmo que ainda um bem calculado, né? Um bem que você fica pesando os prós e os contras, mas a nossa meta é o bem desinteressado, totalmente desinteressado. Muito bom, Lúcia. Olha, como essa questão ela é tão basilar, eu queria ouvir o professor Severino Celestino também sobre a questão 893. Qual a mais meritória, professor, de todas as virtudes? Olha, professor, aproveitando, professor, só um minutinho, aproveitando uma pergunta da Giane Lima, ela colocou também o que significa esse pensamento sem pensamento oculto dentro dessa resposta. Sim. Veja bem, eu queria mostrar, primeiramente, a importância, a sintonia que existe entre os seres espirituais. Porque essa pergunta sobre a virtude, a gente encontra o espírito Madeleine, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, dizendo que a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E aí você vai um pouquinho lá para o nosso querido Paulo de Tarso, no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, onde ele fala de 3 virtudes. Ele chama Emuná, Tikvá e Tzedaká. Essas 3 virtudes, que Emuná é fé, Tikvá é esperança e Tzedaká é caridade. Então, como Paulo sintoniza com o Espírito da Verdade aqui, ou o Espírito da Verdade vem reforçar Paulo de Tarso, quando você vê que ele fala que a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Porque a caridade, como ele coloca lá, é benfazeja, é humilde, não se orgulha, não se soberbece, e sai dizendo todas as qualidades que envolve esta palavra, que aqui na questão 893, ela vem precedida de uma outra palavra, desinteressada, que é o que tem que estar oculto no processo. Como pergunta o nosso querido Carlos. Se há um desinteresse que está oculto nesse processo, se eu faço o bem pelo prazer de servir, de amar, como dizem os cabalistas, que aquele que não existe ninguém distante não existe ninguém bem nem ninguém mal, existe o que está mais próximo de Deus e o que está mais distante dele. E os que estão mais próximos de Deus são aqueles que não gostam de receber, gostam de dar, de servir. E é isso que qualifica o espírito na sua condição iluminada e superior. Aquele que se sente bem em ser útil ao outro, se esquece até mesmo de si e não está oculto aí nem uma segunda intenção de angariar nenhum benefício nesse sentido. Ele faz o bem pelo prazer de fazer o bem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um fechamento. Essa questão ela é muito profunda, ela é muito iluminada, ela tem muitas nuances que arrastam o espírito, como Paulo de Tarso, Madeleine Nicolas, que são espíritos que estão na codificação sintonizando com a própria resposta do Espírito da Verdade na questão 893, onde há uma convergência de sentimento, de pensamento e de atitudes meritórias regidas pela caridade. Professor, a gente vai continuar, inclusive, nesse aspecto, né, que o senhor tocou agora, na questão 894, eu vou pedir para o senhor continuar comentando, porque Kardec coloca o seguinte: há pessoas que fazem o bem de forma espontânea, né? Sentindo prazer, inclusive, em executar o bem, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar
contra a natureza que lhes é própria e a vencerem? Comenta para a gente, professor, por favor, 894. Aí entra a questão exatamente que nós, como bem você colocou aí, Cris, na questão anterior, espíritos evoluídos, que para eles já não há mais nenhuma preocupação em angariar nada em benefício daquilo que ele faz. Ele ama pelo prazer de amar, sem esperar nada em troca, desinteressadamente. E eu me lembro de 2 Franciscos daqui, nessa história. Francisco de Assis. Qual era a ganância que ele tinha em andar descalços, sofrer adversidade lá no Monte Subazo, dormindo dentro de uma pedra, sem nenhum cobertor. O que ele fazia, esse tipo de sacrifício, ele não poderia estar esperando nada em troca. Pelo contrário, ele criou a coroa dos frades, aquela carapaça, que aquilo ali simboliza a coroa de espinho que Jesus recebeu, que ele queria também ter uma, para ser solidário com a dor do Cristo, sem esperar também absolutamente nada em troca. E a gente dá um pulinho agora para a nossa era e se lembra do outro Francisco chamado Cândido Xavier. Chico, qual foi o privilégio que Chico teve na vida? Que deu a própria vida a serviço daqueles que lhe cercavam. Isso é evolução espiritual. Isso é um sentimento que está... Ninguém faz porque espera nada em troca, mas faz pelo prazer de ver o outro servido e ser útil. É o lava-pés do Cristo. É aquele que vocês... Eu faço isso para que vocês façam uns aos outros. Quem quiser ser o maior, deverá ser o servidor de todos. É isso que rege essa pergunta 894. Tem uns que ainda está longe da perfeição, aí sim, pode ter esse sentimento de querer receber alguma coisa em troca. Mas os espíritos realmente da classe superior, que vêm para servir, vêm em missão espiritual, não estão preocupados absolutamente. E aí a gente poderia fazer uma pergunta também, para fechar o nosso raciocínio. O que Jesus ganhou da humanidade por tudo que ele fez por nós? Fez por um amor incondicional, acima de qualquer coisa, sem esperar absolutamente nada em troca. Ele é o nosso exemplo maior que a gente tem para ser seguido em qualquer situação da nossa vida. Muito bom, professor. Lúcia, a gente começou perguntando, e foi para você, né? Qual a mais meritória das virtudes? Olha o que a 895 nos coloca agora, né? Allan Kardec vai puxando, ele diz, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição agora? E aí ele vai voltar ao tema. E essa pergunta, ela nos parece assim, bem intrigante, porque a princípio você pensa, colocou de lado defeito e vício, o que vai sobrar? O que Kardec está querendo alcançar com essa pergunta? E ele vai exatamente aprofundar a nossa compreensão acerca de se extirpar esse mal imenso que nos acomete, que é o interesse pessoal. E a resposta é, te deixando de lado defeitos, deixando de lado os vícios, o sinal da imperfeição ainda é denotado pelo interesse pessoal. E aí ele fala dessas qualidades morais que são visíveis na nossa vida social. E ele faz uma metáfora que eu acho extraordinária, porque ele vai comparar essas qualidades morais como a douradura num objeto de cobre. Olha só, então aparentemente o cidadão ali é um homem de bem para a sociedade, ele cumpre seus deveres, ótimo, isso aí já denota um progresso. Mas nós vamos ter uma prova, assim, submetê-la a um teste. E que teste é esse que nós somos submetidos? É exatamente o teste do interesse pessoal. Fira o interesse pessoal desse homem, aparentemente de bem, para ver se ele consegue se manter na calma e no equilíbrio. Então, é como se fosse um objeto de cobre que tem ali aparentemente uma douradura, mas vai ser submetido ao atrito, e aí aquela douradura vai sumir.
E esse atrito é exatamente submeter esse homem aos interesses, submeter os interesses pessoais desse homem. Então, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, para que essa adoradora suma, né? Então, aí ele diz uma coisa muito importante para todos nós, como um alento, assim, não vamos desistir, porque o verdadeiro desinteresse é coisa ainda muito rara na Terra. Então, e quando a gente verifica uma pessoa que tenha uma ação sem qualquer interesse, é um fenômeno, é uma coisa assim, do outro mundo. E eles vão esclarecer que nos mundos mais evoluídos, não, isso já é comum, né? E voltando um pouco para a questão anterior, para a questão do nosso esforço para debelar o mal, nós precisamos fazer com que o bem se torne um hábito. E quando ele se torna um hábito, ele é automático. Lembrando que Kardec define a educação como um conjunto de bons hábitos adquiridos. Então, você já vai no automático. E essa é a nossa meta. Por enquanto, nós vamos treinando, né? Vamos treinando até conseguir. Muito Resumindo, eu sinto, vocês excelentes suas colocações, que a gente tem que dar um pulinho na questão 913, que é onde está todo o egoísmo considerado a chaga da humanidade. Porque cai exatamente no que Kardec está colocando aqui, que é o interesse pessoal, que nasce exatamente do egoísmo. Se a gente tirar isso da nossa vida, a gente vai vencer com muito mais facilidade esses defeitos e vícios, que, no fundo, são retroalimentados pelo egoísmo. Perfeito, é isso mesmo, professor. E olha, a questão 896 vai nos colocar uma situação dos perdulários, né, dos esbanjadores. Kardec pergunta o seguinte, professor: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Olha, a gente vai cair também na questão do desconhecimento de como devemos aplicar os bens que são colocados em nossas mãos. Porque nós somos nada mais, nada menos do que administradores de tudo que a gente recebe em nossas mãos. Nada temos, porque daqui nada levamos. Agora, existem aqueles que têm consciência de que aquilo que eles receberam tem que ser utilizado em benefício dos que lhes cercam. E outros, ao contrário, utilizam-se achando que eles realmente são donos, proprietários e merecedores de tudo aquilo. A gente cai exatamente nas diferenças de níveis evolutivos. Você vê tantas pessoas que poderiam pegar a sua fortuna e esbanjar no Caribe, sei lá, nas ilhas gregas, por aí afora, e ao invés disso, eles criam indústrias, comércios, e vão oferecer empregos que vão alimentar inúmeras famílias. Esses são benfeitores porque utilizaram bem aquilo que eles possuem. Utilizaram de uma forma que aqueles que os cercam foram beneficiados. E essa é a diferença daqueles que se acham merecedores para aqueles que sentem a necessidade de utilizar o que possuem em favor daqueles que cercam pela consciência. A questão é a consciência. Porque quando a gente descobre, eu sou cirurgião dentista, e eu, como profissional de preventivo da saúde bucal, eu considero a escova e a pasta os dois elementos indispensáveis na saúde física, porque a boca é a entrada de tudo. Mas, quando eu penso em mundo material e mundo espiritual, eu chego à conclusão que nem a pasta e a escova a gente leva para o mundo espiritual. Nada vai do material, mas vai daquilo que a gente planta. Então, o bom emprego de tudo isso é que vai ser importante para que a gente realce na sociedade ou naqueles que nos cercam o exemplo de pessoas que usam o que têm para beneficiar os outros
e não, voltando ao que a gente já falou na questão anterior, usufruto como se fossem merecedores incondicionais disso. E não é por aí o caminho. Cada um tem que ter consciência da importância que representa no mundo material como instrumento do Cristo para levar amor, pensando na necessidade do outro. Muito bom, professor. Excelente. Lúcia, 897, Kardec vai colocar: merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então, voltamos à questão do interesse, né? Você verifica como Kardec ele quer aprofundar esse tema de forma a não remanescer em nossas mentes qualquer dúvida relativa ao assunto. Agora, ele já parte de um outro princípio. A pessoa não tem interesse nenhum material, mas ela está fazendo bem porque ela tem o interesse de ter uma vida boa no futuro, uma vida espiritual boa. E aí Kardec quer saber se isso vai prejudicar o progresso. E você verifica que a resposta não é nem sim nem não. Eles deixam uma resposta reflexiva para que a gente pense, mas que depois vai ser aprofundada ainda mais nas questões que virão. Os espíritos respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. A caridade é desinteressada. Então, qualquer interesse que seja alimentado não é bom para a nossa senda do progresso. O grande desafio é nós conseguirmos fazer o bem pelo bem, sem nenhum pensamento oculto. Aí volta a questão do pensamento oculto, que já foi questionado aí o que significa, né? É aquele pensamento nosso, é a matemática que nós fazemos das perdas e ganhos que teremos com determinadas ações que estivermos realizando. E isso é próprio de um espírito imperfeito, que somos todos nós, ainda interesseiros, ainda egoístas, mas que temos uma meta: realizar o bem pelo bem, sem nenhum pensamento oculto, sem nenhum pensamento interessado. Então, essa é a nossa meta de progresso. Mas, por enquanto, nós vamos caminhando num processo passo a passo, como os espíritos estão nos esclarecendo. Precisamos conquistar verdadeiramente a virtude na acepção correta da palavra? Sim, precisamos, mas isso se faz por uma caminhada, por um processo, começando por combater os nossos pendores para o mal. E assim nós vamos gradativamente conquistando o que precisamos conquistar, né? Se ainda fazemos bem de forma interessada, continuemos a praticá-lo. Uma hora a gente aprende a fazer de forma totalmente desinteressada. Muito bom. E aí, professor, no desdobramento dessa mesma questão 897, Kardec insiste: contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Olha, como bem colocou Lúcia, essa questão ela é muito pessoal, ela é muito subjetiva. Quando alguém está nesse caminho, quando já partiu do princípio de que precisa fazer alguma coisa por alguém, já é um bom começo. Agora, se ela é feita caritativamente, como coloca Paulo, como coloca o Espírito Madeleine e outros espíritos, significa que nós já evoluímos o suficiente para fugir desse pensamento de que vamos fazer esperando alguma coisa em troca. Eu vivi uma experiência com um ateu, ele era meu professor de psicologia social. E ele fez um comentário na classe,
E aquele, eu não esqueci nunca isso, foi lá para os anos 90, e ele falando que ele tinha um irmão, que o irmão dele tinha 3 filhos, e esse que falava era um solteirão, psicólogo, bem vencido na vida do ponto de vista material. E aí ele disse, meu irmão bateu o carro e ficou levando meus sobrinhos para a escola de ônibus. E eu fui, comprei um carro e dei para ele. Isso vai levar os meus sobrinhos na escola, porque eles merecem ir para a escola. E quando ele terminou de dizer isso, ele disse assim, eu fico pensando como é que tem muita gente que dorme com altas quantias aplicadas em contas ou em ações e não se lembra daqueles que dormem debaixo da ponte. Eu, como cristão e bom espírito, eu digo, professor, isso é um pensamento cristão que o senhor está dizendo aí. O senhor não falou que é ateu? Aí ele disse, olha a bobagem que esse menino está dizendo. Eu faço as minhas benfeitorias, eu ajudo as pessoas sem nenhum interesse contrário, porque eu não tenho religião. Eu não estou esperando nenhuma recompensa de ninguém. Olha a sabedoria desse ateu. Eu sou mais perante o que você chama de Deus, que eu não acredito que ele existe, mas eu tenho mais mérito do que você, porque você faz esperando alguma coisa em troca. E eu não, porque eu não acredito em nada além da vida física. Então, ele já tinha uma evolução espiritual intrínseca, já tinha um sentimento desperto de solidariedade e amor por aqueles que o cercam, mesmo que fosse seu irmão, seu sobrinho, porque tem gente que também não se incomoda com isso. Ele espiritualmente já estava mais sintonizado com esse sentimento de caridade que é tão levantado aqui pelos Espíritos do que qualquer outro cristão que a gente conhece, sem precisar esperar nada em troca. Aí é que está o segredo da questão. Por isso que essa questão ela mostra tanto aqui que a gente não deve esperar nada em troca. Quanto menos essa necessidade de achar que vai receber alguma coisa em troca, mais mérito a gente tem na caridade que a gente pratica. Isso é fantástico. Se eu me lembro de Jesus lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz, dá com a mão direita que a esquerda não veja. Essa satisfação, não, essa consciência que eu tenho a obrigação de ajudar. Eu não estou fazendo nada para receber, eu estou fazendo o meu dever de solidariedade com aquele menos favorecido que me cerca. Isso é cristão, isso é judaico, isso é doutrinário. É o amor incondicional pelo prazer de servir, de ser útil a quem sofre. E nós precisamos trabalhar com esse sentimento. Nunca de um negócio que a gente está fazendo. Tá? Eu estou plantando aqui para receber do outro lado uma recompensa. O nosso mérito cai muito se a gente pensar assim. Mas, como bem diz aí a própria pergunta, à medida que a gente vai se libertando desse sentimento, pela prática do dia a dia, a gente também vai se esquecendo de esperar alguma coisa em troca. E a gente chega lá, porque Jesus prometeu isso para todos nós, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Isso é que é importante. Muito bem, excelente. E, Lúcia, a nossa querida Cris teve algum problema na internet e caiu, né? Vamos então para 897B. Kardec desdobra bem isso, e essa ele faz comprida a pergunta, né? Dentro da própria pergunta tem o desdobramento. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Eu acho esse desdobramento fantástico. Eu vejo assim, é como se caiu a ficha. Opa, agora nós vamos compreender qual é a diferença entre você esperar algo do futuro, a circunstância em que você pode esperar algo do futuro. E ele chega à conclusão, olha, aqui são duas situações diferentes. Uma é você estar fazendo o bem para o seu semelhante. Ok, não é meritório você ter qualquer interesse.
Mas e aí o caso em que eu estou tentando coibir os meus defeitos, me transformar, lutar contra as minhas imperfeições, porque eu quero conviver com bons espíritos, eu quero ter um futuro melhor. Nesse caso aí também denota algum tipo de inferioridade. E os espíritos respondem de forma tão interessante, né? Eles repetem o não 2 vezes. Não, não, não. Nesse caso, não. Não denota qualquer sinal de inferioridade. Porque fazer o bem é uma coisa, você tem que ser caridoso fazendo o bem. Agora, todo aquele que vai fazer o bem de forma interesseira, ele é egoísta. Mas aqueles que querem se melhorar, aqueles que querem se aproximar mais de Deus, coibindo suas próprias imperfeições, isso não denota nenhum tipo de egoísmo, né? Isso denota uma meta. E é para isso que nós estamos aqui. Então, nós temos que separar agora. Eu espero algo do futuro, eu quero algo bom do futuro, eu vou me corrigir. Eu vou lutar contra as minhas imperfeições. Inclusive, eu vou combater o egoísmo que faz com que eu calcule o bem que eu faço e faça de forma interesseira. Então, acho que assim, Kardec, ele dá a chave aqui da questão. São 2 grupamentos, 2 situações diferentes. E aí é um aprendizado extraordinário, né, professor, para as nossas vidas, quando a gente percebe que são 2 situações diferentes e que não é errado você querer ter uma vida boa no futuro. Só não é correto você fazer às custas de uma negociação em torno do bem. Para ficar bem claro, fazer o bem é legal, mas vamos fazer de forma desinteressada. Na verdade, aqui, Lúcio, o que ele está querendo nos ensinar, fechando a questão, é que a gente deve trabalhar pela nossa reforma interior. Mude você, que o mérito virá naturalmente, independente se você está pensando em alguma coisa em recompensa ou não. Trabalhe pela sua reforma, que o efeito virá naturalmente pela sua mudança, não por uma recompensa que você quer receber por algo de bem que você fez a alguém. Então, a gente cai na base da filosofia da doutrina espírita. Reforma interior. Fantástico, viu? Maravilhoso. Vamos lá, Cris. Vamos Professora, lá. A primeira pergunta do nosso público. Vamos pedir agora para a gente responder sucintamente, para dar tempo de responder todas, né? Vamos lá, Cris. Tem uma questão aqui da Olga Batista, que ela pergunta assim, vou colocar para a Lúcia. Não é possível desenvolver as virtudes uma a uma? À medida que vai sobressaindo uma, outras vão se agregando e assim acontecendo? Essa minha ideia, Lúcia, procede? Pergunta a Olga. Olga, é muito procedente. Inclusive, é isso que Kardec nos ensina, que a conquista da virtude é um processo e que você gradativamente vai realizando em sua vida como um grande desafio existencial. E ele diz para nós começarmos combatendo os maus pendores. E aí, pouco a pouco, você vai agregando virtudes em sua existência. Então, a ideia é bem procedente. Eu recomendo que você volte para a primeira questão aqui colocada sobre virtudes e vícios. E uma coisa muito interessante é que na excelência pedagógica de Kardec, ele começa esse tema estudando as virtudes, porque os vícios nós conhecemos muito bem. Então, ele começa com um grande desafio que nos é desconhecido, que é entender o que significa verdadeiramente ser virtuoso e como realizar essa conquista em nossas vidas. É curioso, Lúcia, porque quando a gente estimula as nossas virtudes, quando a gente trabalha para ter quantidade maior possível de virtudes, naturalmente a gente vai destruindo os vícios. É curioso isso, né? Não é uma anulação em que haja, vamos dizer, disputa. Não. É o abandono de um vício e o acolhimento de uma virtude.
naturalmente. E, professor, falando nessa sua referência, eu lembrei da questão do exercício. Exercício, eu me lembrei do nosso grande atleta do Cristo, Paulo, né? Que sempre ele fazia essas analogias sobre o nosso esforço para combater os vícios e, obviamente, conquistar as virtudes. Muito bom. Do André Gomes, professor, se fizer o bem para uma pessoa que ficamos agradecidos, né, a pessoa provavelmente fez algum bem para ele, ele ficou muito agradecido, aí ele diz assim, então nós temos que considerar estarmos só devolvendo o que nos fez de bem? A pessoa nos ajudou, nos fez o bem, a gente vai e faz o bem para ela, então foi uma troca só? Não é obrigado você fazer o bem para ela. A pessoa que lhe fez o bem implantou em você um sentimento de gratidão. E aí, dentro desse sentimento de gratidão, você vai multiplicar esse benefício para outros. Não é devolver aquela pessoa, mas ela fez um benefício além do que você possa imaginar. Ela não fez o benefício a você, ela semeou uma semente de gratidão no seu coração. Isso vai gerar um outro sentimento de despertar e de empenho de fazer o bem a uma outra pessoa, mesmo que não seja devolver a você mesmo o benefício que recebeu. Certo. Carlos, vamos colocar uma última questão aqui da Rosilene Barbosa, atinente ao assunto que falávamos antes, né? Do amor. Isso. Ela voltou à questão dos filhos, né? Temos um pouquinho, tem essa e mais umas duas aqui ainda, né? Mas vai lá. A gente vai colocar para a gente responder rapidamente, dá tempo de atender as outras duas também. As duas. Quando um filho ama a mãe a vida toda, um amor inexplicável, mas a recíproca não é verdade. E com o tempo, aquele filho, cansado de não ter uma troca, ele desiste de insistir nesse carinho. O que acontece, Lúcia? Pois é, nós vamos considerar a lei da solidariedade das encarnações. Nós sabemos que nós chegamos, aportamos na vida para os reencontros de reajuste. E a família é um campo das reabilitações. Nós sabemos que nós trazemos dos nossos pretéritos, de nossas vidas passadas, várias animosidades, várias relações conflituosas que precisam ser restabelecidas através da conquista do amor. E lembrando que amar não é um mercantilismo, não é um mecanismo de troca. O verdadeiro amor, que é a nossa meta, ele ama sem precisar retribuição, ele ama sem precisar compensações. Na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, nós ainda negociamos esse amor. Então, se eu estou numa família em que eu verifico que não estou bem acolhido, eu amo, mas será que eu amo verdadeiramente ou estou precisando retribuição para este amor? Então, nós não devemos desistir nunca. Nós devemos sempre permanecermos na luta pela reconciliação, para que os laços sejam restabelecidos. Esse é o nosso propósito. Nunca nos cansar de amar. Nunca nos cansar de buscarmos essa... E uma hora nós sairemos vitoriosos. O que precisamos é persistir. O que precisamos é permanecer nessa conquista de você restabelecer esses laços que foram infringidos, que foram maculados em vidas passadas e que precisam ser reconciliados, precisam ser restabelecidos nesse grande desafio da vida, que é nós conquistarmos o amor na sua verdadeira pureza, na sua verdadeira acepção. Mas isso requer persistência, requer devotamento, requer abnegação, requer que continuemos lutando contra as imperfeições que estão em nós mesmos. Muito bem, nós vamos apresentar a última pergunta ao professor, mas antes, professor, só para esclarecer, Maria Dantas, essa pergunta foi tratada no encontro passado, nós sugerimos que você, se não o viu, se viu, recapitule, se não viu, que o veja. E na gravidez ocasionada por um estupro. O assunto foi tratado no encontro passado, tá bem?
E para Cláudia Munhoz Ávila, quantas existências vão precisar para ser virtuosos? Acho muito difícil a paciência. Cláudia, depende do livre-arbítrio de cada um, o que já foi conversado hoje, já foi explicado, né? Se a gente usar o nosso livre-arbítrio para o bem, nós vamos evoluir mais rapidamente. Não quer sair a pergunta aí de jeito nenhum. E agora, professor, a última, mas precisa ser respondida bem sucintamente, professor, por causa do tempo. É da Sandra Sorage, bem interessante a colocação dela. Como confortar uma amiga que tem 2 filhas bem-sucedidas, mas ela adotou um menino desde 1 ano de idade. Hoje ele está preso por assalto à mão armada. Educou do mesmo jeito que educou as filhas. Olha, bem rapidamente, Sandra, eu me lembro de Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da família, que muitas vezes numa família tem um filho, a família toda equilibrada tem um filho que as pessoas chamam de ovelha negra. E Kardec diz que esse espírito não faz parte da família universal, como ele classifica, mas aquele espírito passou ali para fazer um estágio e conhecer o que é uma família equilibrada. A encarnação dele não foi perdida. Ela deu a mesma educação. Ele pode não ter seguido a mesma educação, mas ele já sabe qual é o caminho, que é o mesmo caminho que ela utilizou para suas filhas serem vitoriosas, ela aplicou para esse filho. Se ele não recebeu, é porque realmente é um espírito ainda em evolução, com dificuldade de receber o bem que as outras com ele receberam e acataram, e foram tão felizes e venceram. Mas ele fez um estágio nessa família para saber o que é uma família equilibrada, que oferece o bom caminho aos seus filhos. Muito bem, Cris. Caminhamos para o fechamento, por favor. Isso, a gente hoje se despede, né, com pesar, porque a conversa está tão boa. Obrigada, Lúcia. De fato. Obrigada, professor Severino. E agora vem a verdade mais profunda. Você pode estar fazendo o bem. Pode estar ajudando. Pode estar sorrindo. Mas se no fundo está esperando reconhecimento, recompensa ou salvação, sua virtude ainda não é plena. O bem, para ser verdadeiro, precisa ser silencioso. Precisa ser livre de trocas. Precisa ser feito com amor puro, sem contratos invisíveis com o além. Os espíritos nos dizem: o verdadeiro desinteresse é raríssimo na Terra. E por isso mesmo é tão valioso. E mais, quando você vence os seus próprios vícios. Quando luta contra seus desejos egoístas. Quando educa sua alma, não é vaidade. É reforma. É progresso legítimo. É caminho de luz. Não se iluda com aparências. Com palavras bonitas. Com rituais ou status espiritual. A virtude real só nasce onde morre o interesse pessoal. Esse é o chamado de hoje. Transforme sua relação com o bem. Reveja suas intenções. Comece sua verdadeira reforma íntima. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar.